Salve, nação tricolor, tudo beleza? Bom, depois de algum tempo, estou aqui para gravar novamente. Estive afastado, né, sem gravar devido a alguns problemas de saúde, estive internado, mas graças a Deus agora está tudo bem. Tá? E vamos retomar aqui os assuntos do nosso canal, né, muita coisa para a gente conversar. E eu quero começar esse vídeo hoje falando sobre um assunto que eu vi muito hoje nas redes sociais e eu resolvi falar. É sobre a reforma do Morumbi. Né? Muitos está se falando sobre a reforma do Morumbi, né, nos moldes do que foi feito do Monumental de Núñez, lá do River Plate, eliminando a pista de atletismo, aproximando a arquibancada do campo. O que eu penso sobre isso? Eu acho que é uma boa. Aumentaria a capacidade do estádio, aumentaria a pressão também, né? Que é uma coisa muito boa. Diz que até poderia ter um espaço reservado para as uniformizadas, como é no Monumental de Núñez. Mas, por outro lado, o que me preocupa é o seguinte: tem coisas que têm mais urgência. São Paulo, nesse momento, está numa pindaíba desgraçada. Se não tiver uma campanha, né, né, uma engenharia financeira que o São Paulo não tenha que gastar, eu sou a favor dessa reforma. Mas uma reforma desse porte, nesse momento, o São Paulo tendo que desembolsar, aí não dá. Tá? Não dá, em minha opinião. Tá? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, um outro assunto que eu tenho também aqui é o impasse sobre a renovação do Luan. Tá? Diz que o staff do Luan não está satisfeito com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni disse que conversou com o Luan e está otimista com o fato dele que ele vai renovar. O que eu vejo sobre isso? O Luan, ele quer garantias de que ele vai ser aproveitado. Eu não acho que ele queira garantias de que ele vai ser titular. Não é isso. Mas hoje, nesse momento, ele é a quarta opção no meio-campo. É isso que preocupa o Luan. Ele é a quarta opção. Se duvidar, ele está atrás até do Gabriel Neves, que o Rogério Ceni nem morre de amores pelo Gabriel. Então, na minha opinião, o que preocupa o Luan é justamente isso. É saber que lugar que ele ocupa na cabeça do Rogério Ceni. Eu acho legítima essa preocupação. Eu não acho que ele está querendo impor ser titular. Não é isso. Ele só quer saber se ele vai ser aproveitado. Renovar o contrato para ficar encostado como ele está sendo que tem time aí na porta querendo ele, eu não renovaria também não. De boa. Sabe? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso também. Tá? Uma boa notícia, né? Depois de 2 dias de folga, né, que os jogadores tiveram, voltaram aos treinamentos hoje, e o Diego Costa, o zagueiro Diego Costa, iniciou a transição no gramado. Após a retirada de um fragmento ósseo no joelho esquerdo, né, o zagueiro que vinha se recuperando no refis, ele foi liberado para começar o processo de transição no gramado. Isso é uma notícia muito boa, né? O São Paulo precisa de zagueiros. Então eu acho que com ele começando essa transição, deve apressar ainda mais a volta dele aos gramados. E outros quatro jogadores também evoluíram das suas recuperações. O Wellington, o Orejuela, o David e o Erisson. Eles foram a campo com a fisioterapia e eles devem progredir para a transição no campo em breve. Tá? Espero que logo logo eles voltem, né? E na atividade de hoje, o Rogério Ceni e a comissão técnica dividiram a atividade em 2 etapas. Na primeira,
Na primeira etapa, o Ceni e o auxiliar Charles Rambert promoveram trabalhos específicos por posição. O treinador ensaiou construção e conclusão de jogadas com os meias e os atacantes, enquanto o auxiliar, né, o Charles, fez ajustes com os defensores. Na sequência, o Rogério Ceni dividiu o elenco em duas equipes e promoveu um treino tático. Pena que a gente não vê isso em campo, né? A gente lê que fez, que aconteceu, mas a gente não consegue ver isso em campo. Tá? Eu fiquei esses dias todos sem gravar, mas acompanhei tudo o que aconteceu. A vitória contra o Santos, todo mundo se empolgou, tal, mas o São Paulo não fez uma grande partida. Tá? Na vitória contra a Inter de Limeira, enfiou 5, mas a fragilidade da Inter de Limeira fala muito. Tá? Eu quero ver quando chegar os mata-matas. Agora, uma outra preocupação. O Rogério Ceni disse que vai fazer várias mudanças para o jogo de amanhã contra o São Bento lá em Sorocaba. Eu tenho duas preocupações. A primeira delas, o São Paulo tem que terminar pelo menos em segundo na classificação geral, para não ter muita desvantagem na hora dos mata-matas. Agora, começar a perder ponto ainda, tem 3 jogos ainda, e perder ponto nesses 3 jogos pode complicar a classificação e, por consequência, a nossa trajetória nos mata-matas. Tá? É isso que eu penso. Um outro detalhe, não pensem vocês que o jogo lá em Sorocaba vai ser fácil. Ó, de acordo com um levantamento feito pelo amigo do Tricolor Insano, tá? Uma vitória que pode assegurar a vaga antecipada no mata-mata não será tão fácil. Os últimos confrontos lá em Sorocaba foram, olha só, desde 1988, quando o São Paulo ganhou a última vez, por 1-0 o gol do Sidney, São Paulo não ganhou mais lá em Sorocaba. Foi 2-0 para o São Bento em 2018, 1-0 em 2016 e 2-0 em 2006. São Paulo não ganhou mais lá em Sorocaba. Nesse intervalo foram 4 jogos lá. Foram 3 derrotas e 1 empate. Tudo bem que o São Bento faz, acho que 4 ou 5 jogos que não vence. Mas tabu entra em jogo sim, vocês sabem que entra. Então o São Paulo tem que jogar na humildade e jogar para vencer. Sem fazer graça, sem entrar de salto alto. Não é porque enfiou 5 na Inter de Limeira que agora vai enfiar 5 em todo mundo. É o que eu penso. E as mudanças devem ser várias. Alan Franco deve ser poupado. Um outro que deve ser poupado é o Wellington Rato. O Luciano deve voltar, porque estava suspenso. Então deve voltar. Ele deve fazer um monte de mudanças, né? Vamos ver o que ele vai aprontar. Por isso que eu não vou nem cravar time provável. Para essa partida, a arbitragem ficará por conta de Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, auxiliado pelo Miguel Caetano Ribeiro da Costa na bandeira 1, Fausto Augusto Viana Moretti na bandeira 2. E no VAR estará o Adriano de Assis Miranda. A torcida do São Paulo esgotou todos os ingressos no setor visitante, então teremos aí um grande apoio também lá em Sorocaba. Tá certo? Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço muito vocês pela compreensão, pelas mensagens que me mandaram, tanto aqui no canal como no Instagram. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. E não se esqueçam, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, nos ajude a crescer nessa plataforma, tá bom? Eu volto amanhã. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.